Eu sou Juliana Guarato, sou enfermeira, especializada em saúde da família, e estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre saúde da mulher. Retomando um pouquinho a história, né, até bem pouco tempo, a saúde da mulher era focada somente naquela fase da gestação e puerpério, né, o período logo após o parto. Nós não tínhamos, as mulheres não tinham acesso a métodos contraceptivos, então aos filhos eram como uma escadinha, como nossos avós diziam, né? Então nós não tínhamos acesso à decisão de ter ou não filhos. Com a industrialização, a mulher saiu um pouco do campo, né? E foi para grandes cidades e teve acesso a eletrodomésticos. E aí a mídia vendia a ideia, né, da mulher que sobrava tempo para se cuidar para o esposo, né, para o marido. Então, o acesso mesmo à leitura, o acesso ao estudo, isso demorou um pouco para acontecer e ainda temos desafios atuais. Então, a atenção de saúde da mulher era muito focada no parto e puerpério. Até a amamentação era um desafio, né? Porque teve um momento na nossa história recente que as mulheres foram desestimuladas à amamentação, né? Inclusive. Então, a assistência à saúde da mulher, ela foi evoluindo, né, no século passado, principalmente aqui no Brasil, com políticas públicas e que foram se ampliando na assistência à saúde dessa mulher, não se restringindo somente ao parto e puerpério. Aqui vale relembrar um pouquinho a quantidade de filhos de 1940 até 2050, a perspectiva. Lá em 1940 nós tínhamos quantidade de filhos por mulher 6,16. É uma média, né? Nós temos história, né? Se formos ver na nossa família mesmo, avós, bisavós com 12 filhos, 10 filhos. A partir do momento em que chegou ali na década de 60 o contraceptivo hormonal, oral, a pílula, esse número de filhos por mulher foi caindo. Tivemos o SUS, o acesso também, né, ali na década de 90, muito importante. Foi caindo ainda mais o número de filhos por mulher. Hoje nós estamos na média de 1,5 filhos por mulher, mais ou menos. Então, ali em 2020, por exemplo, está 1,53. E a perspectiva é que até 2050 se mantenha a 1,5 filho em média por mulher. Então, a nossa população tende a diminuir, né? Então, o que nós lemos, né, desses dados é que, por exemplo, se a mulher tem um direito de escolha, ela não tem tantos filhos quanto tinha antes. Até faço uma reflexão com vocês, né? Por que nas histórias infantis tinham as madrastas, né? A mortalidade materna era muito importante, né? Ela ainda é desafiadora, né? A mulher morrer em idade fértil não é um óbito que é investigado, porque não é um óbito que é para acontecer, né? Então, a mortalidade materna era muito importante, com múltiplos partos, né? Muitas vezes ela morria no parto e ficavam as crianças, e aí o pai dessas crianças recorria a uma nova esposa, tanto para ser cuidadora dos filhos quanto do lar. A saúde da mulher, então aqui é um link, né, é um resuminho do que tem disponível no site da Prefeitura de São Paulo, mas a saúde da mulher, ela trabalha por eixos importantes, então atuação para reduzir a morbimortalidade, né, da mulher, em especial as evitáveis em todos os ciclos da mulher. A saúde da mulher também se foca na saúde reprodutiva, isso quer dizer acesso à informação, ciente dos melhores métodos contraceptivos. Então, a mulher, o casal, a mulher, métodos contraceptivos que é melhor para ela. Assistência obstétrica, então, desde o pré-natal, qualificado e imunizado, inclusive assistência ao abortamento em condições inseguras para mulheres, assistência ao parto e puerpério, inclusive diminuir aquela busca por atendimento. Então, isso tem sido trabalhado de forma muito ampla, né, para que essa mulher tenha acesso à assistência, ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a prevenção das ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Também é importante promover a atenção às mulheres vítimas de violência. Então,
A mulher, ela sofre violência, em sua maioria doméstica, mas toda a violência, quando sexual, inclusive, ela tem um protocolo de atenção à saúde dessa mulher. Então, sempre procurar a unidade básica de saúde. Então, a mulher que sofre violência, ela não é um caso somente de segurança pública, também é uma questão de saúde pública. O eixo também, ele fala de reduzir a morbimortalidade por câncer, e aqui vamos falar um pouquinho de câncer de colo de útero e de mama, e fortalecer o controle social. O que quer dizer isso? A mulher ser participativa nas decisões públicas, políticas do seu bairro, da sociedade, participar das decisões, porque a mulher, ela precisa ainda, né, ocupar espaços importantes na sociedade para acesso com equidade, de forma igual ao sexo masculino. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde sexual, né? Então, não tem como nós falarmos de saúde reprodutiva sem falarmos de saúde sexual. A saúde sexual é físico, mental, social em relação à sexualidade. Não é somente a ausência de doença, disfunção ou capacidade. Todo ser, né, homem ou mulher, sexual, direito de expressar-se livremente quanto à sua sexualidade, sem violência, discriminações, independente da reprodução. Então, antes, a relação sexual, ela vista somente como meio para a reprodução, não somente para a reprodução. Direito de expressar livremente sua orientação sexual. Então, nós temos direito à heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, direito de expressão livre, direito ao sexo seguro para a prevenção de gravidez indesejada, e IST, infecções sexualmente transmissíveis. Temos também o direito a serviços de saúde que garantam privacidade e sigilo no atendimento de qualidade sem discriminação. Então, o serviço de saúde, ele deve manter sigilo, todo profissional, no atendimento de saúde. Direito à informação e educação sexual e reprodutiva. Aqui está um resumo, né? Então, esse direito sexual, ele se amplia bastante, mas aqui numa reflexão que nós devemos ser livres para expressar-nos e termos acesso a informações para preservação da saúde. Planejamento reprodutivo, o que é? Um conjunto de ações em que são oferecidos todos os recursos, tanto para auxiliar a ter filhos, então planejamento reprodutivo, tanto para auxiliar a ter filhos, quanto prevenir uma gravidez indesejada, tá? Então, os recursos, por exemplo, para anticoncepção. Vamos falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual, quando você vai numa consulta, o médico às vezes pergunta, ou a enfermeira pergunta, né, como que é o seu ciclo? Para contar, você conta a partir do primeiro dia da menstruação. Então, mesmo que seja aquele sangramento discreto, né, às vezes até parecendo mais escuro, pouquinho, você já conta como o primeiro dia. E ele vai até o dia que antecede a menstruação seguinte. Então, em geral, as mulheres têm 28 dias, o ciclo dura 28 dias. Mas pode variar de mulher para mulher. Doenças, mudanças de ritmo de trabalho, alterações emocionais, podem alterar o nosso ciclo menstrual também. Eu acho que toda mulher pode dizer sobre isso, né? Em aqueles dias em que tem um estresse maior, muitas vezes adianta o ciclo, né? A cada ciclo menstrual, nós temos a fase, né? Ocorre a ovulação, aí se não houver a fecundação, ocorre a menstruação. Aqui, uma ilustração, né, do nosso ciclo, aqui os hormônios envolvidos em nosso ciclo, né, em cada fase. A ovulação aqui, ó, é a fase em que ocorre a fecundação, tá? Então, se houver, muitas vezes a pessoa trabalha fala assim, mas eu não estava não estava ovulando. A tabelinha, né, como nós conhecemos. Na verdade, é um método que nós não indicamos, porque exatamente nós temos variações. Então, não é um método seguro para prevenção de gravidez indesejada. Então, o que acontece, né? O óvulo está aqui no ovário, ele vai fazer o caminho até pelas trompas, e aí, quando entra os espermatozoides, ele vai encontrar esse óvulo, tá? Ó, aqui nessa ilustração, até a fecundação, tá? Então, quando tem uma
relação insegura, né, desprotegida, e não tem o desejo de engravidar, muitas vezes é recorrido à pílula do dia seguinte. E ela, nessa fase, ela vai aqui alterar o meio e dificultar a viabilidade desse espermatozoide para encontrar o óvulo, porque ele vai encontrar o óvulo e o óvulo está vindo, né, também fazendo esse caminho. Então, quando nós falamos de pílula do dia seguinte, ela tem toda uma estratégia para prevenção de gravidez indesejada, mas é para evitar a concepção, tá bom? Bom, principais métodos oferecidos pelo SUS, métodos contraceptivos. Então, nós temos aqui os métodos de barreira, né? Preservativo, feminino, masculino. Temos os hormonais, né? Os injetáveis, a pílula do dia seguinte. Temos as definitivas, laqueadura e vasectomia. Temos também o DIU, que ele pode ser tanto de cobre quanto hormonal. Enquanto profissional de saúde, a orientação segura é sempre pode fazer a dupla proteção. Pode utilizar um método, por exemplo, hormonal, mas não abrir mão do preservativo, né, ou feminino ou masculino, porque são eles que previnem contra doenças importantes, contra infecções importantes, melhor dizendo, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é o preservativo que vai diminuir a chance, né? Vai evitar a infecção da sífilis, pelo HIV, hepatites virais B e C, e diminuir bastante a questão do HPV também, a exposição a HPV, tá bom? Aqui o lacinho amarelo, né? Lembrando do julho amarelo, mesmo intensificação de busca ativa das hepatites virais. Aqui o laço verde falando da sífilis, e aqui do Fique Sabendo do HIV. São doenças importantes, né, infecções importantes que nós evitamos com o uso do preservativo. Então, não abra mão, né? Então, o autocuidado, ele passa pela autonomia de falar com o parceiro, olha, somente com proteção, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do câncer. O câncer, o que é o câncer, né? É um crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Então, a partir do momento que isso pode acontecer por múltiplos fatores. No câncer de mama, por exemplo, ele representa hoje um grave problema de saúde pública global. E a maioria dos fatores de risco, eles são modificáveis, ou seja, dá para prevenir, né, com hábitos de vida saudável, né? Por exemplo, alimentação, né, os riscos modificáveis, vamos falar. Alimentação inadequada, tabagismo, né? Cigarro, sedentarismo, obesidade, uso indiscriminado de hormônios, consumo de álcool, por exemplo, tá? Somente 5% são relacionados a fatores não modificáveis, por exemplo, hereditários e relacionados ao ciclo reprodutivo. Então, esses modificáveis são hábitos de vida que dá para modificarmos, melhorarmos a nossa qualidade de vida e vai ter impacto importante na redução de risco de câncer de mama. Então, medidas, né, que podem contribuir para a prevenção: praticar atividade física regularmente, manter o peso corporal adequado, adotar uma alimentação saudável, aleitamento materno. Então, cabe aqui dizer que nenhuma mulher que não amamentou ou não, por algum motivo não amamentou, não cabe nenhuma cobrança nunca, tá, a essa mulher. Mas, falando de redução de câncer, de risco de câncer de mama, o aleitamento materno ele tem se mostrado importante também para evitar câncer, para prevenir câncer de mama, diminuir as chances. Consumo de alimentos sempre in natura, evitar os alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas. A adoção de hábitos saudáveis pode reduzir em até 28% o risco de desenvolver câncer de mama. No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que todas as mulheres com 50 anos ou mais façam mamografia de rotina a cada 2 anos, tá? Então, na verdade, frequentar a UBS, aí a equipe vai verificar, tem um protocolo direitinho para verificar de quanto em quanto tempo se vai precisar fazer com mais frequência, menos frequência, tá bom?
Qualquer alteração observada na mama não vai esperar os 50 anos para procurar saúde na equipe de saúde. Qualquer alteração, consultar a equipe de saúde. Também é muito importante que mulheres com risco de câncer de mama aumentado, por exemplo, aquela que tem um parente de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, parente de primeiro grau com, por exemplo, também, mulher com biópsia de mama, plasia atípica. Então, a equipe de saúde, né, já poderá pedir a partir dos 35 anos a mamografia, tá? As mulheres de 50 a 69 anos, elas vão realizar de rotina a mamografia com intervalo mínimo de 2 anos, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, também chamado de câncer cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos de papilomavírus humano, HPV, chamados tipos oncogênicos, tá? Tem a capacidade de causar câncer. A realização dos exames periódicos é a melhor forma de identificar a doença ainda em seus estágios iniciais. É a citologia oncótica, ou aquele exame que nós conhecemos como Papa Nicolau. Então, precisa frequentar o UBS, coletar de rotina. A frequência, né, vai ser decidida junto à equipe de saúde. Se tiver 2 exames, 2 anos consecutivos normais, a equipe poderá pedir a cada 3 anos. Mas essa decisão é lá com a equipe de saúde que te acompanha, tá bom? E é isso, eu agradeço muito a sua participação nesse curso. Está sendo de muito prazer estar nesse projeto. Vamos para os próximos eventos. Até!